Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Vamos para nossa pílula de história de hoje. Como prometido, a nossa pílula de história de hoje será sobre um cara que durante 30 anos, agitou a televisão brasileira, um cara que, com seu jeito único, um jeito polêmico, um jeito firme nas suas convicções, nos seus posicionamentos, entrou para a história da televisão brasileira. Estou falando de Flávio Cavalcante, um cara que durante muitos anos trabalhou na TV Tupi. Depois do final da emissora, em 1980, ele se mudou, o seu programa foi para a TV Bandeirantes. E depois ele trabalhou também no SBT. Em 1986, o ano da sua morte, ele trabalhava no SBT, no programa Flávio Cavalcante. Inclusive, o Flávio ele passou mal no ar. Ele estava apresentando o seu programa quando ele se sentiu mal. E ele pediu os comerciais, como ele tradicionalmente falava, levantando o dedo, falando assim: nossos comerciais, por favor. E foi para os comerciais, e quando o programa voltou ao ar, quem estava apresentando era o Wagner Montes, que fazia parte do júri do Flávio Cavalcante, também pego de surpresa, e ele se desculpou com o público. Tem até no YouTube essa é a Flávio o Wagner Montes falando, que ele também foi pego de surpresa, que o Flávio se sentiu mal, teve que sair, e ele concluiu o programa. E também no YouTube tem um depoimento até emocionante da Sônia Abrão, que também fazia parte do júri do Flávio Cavalcante, falando que ela acha que ele morreu no ar, assim, que o problema cardíaco que ele começou a sentir durante o programa acabou o levando à morte 4 dias depois. E é interessante que nesses dias que ele estava internado, tem até algumas fotos dele na cama do hospital, fazendo um joia, como se estivesse tudo bem, mas infelizmente ele acabou falecendo. Para vocês perceberem a importância do Flávio Cavalcante, o SBT, após o anúncio da morte dele, ficou fora do ar. Apenas um letreiro falando que em homenagem ao nosso colega Flávio Cavalcante, estamos de luto, só vamos voltar à programação após o seu sepultamento. Então você imagina, para o SBT ficar fora do ar por várias horas, quer dizer que o cara tinha uma importância muito grande para a história da televisão brasileira, como tinha mesmo de fato. E ele tinha vários bordões, como por exemplo, nossos comerciais, por favor, Um Instante Maestro, que acabou se tornando o nome também de um programa dele na TV Tupi. Eu falei dos jurados, como Wagner Montes, a Sônia Abrão. O Flávio ele foi responsável pela criação do júri, da participação de jurados na análise de calouros. E muitos iam lá, jurados folclóricos, outros mais sérios. Nós participaram dos júris do Flávio Cavalcante, além da Sônia Abrão e do Wagner Montes. Nós tivemos a Elke Maravilha, que depois foi jurada do Chacrinha, do Silvio Santos. Nós tivemos também o Carlos Imperial. Tanto que foi durante as suas apresentações como jurado Flávio Cavalcante, que ele lançou a seguinte tese, de que um artista só tem sucesso quando ele é vaiado. A vaia consagra o artista. E ele era muito rígido na análise, no julgamento dos jurados. Então é interessante a gente ver que o Flávio Cavalcante ele também foi pioneiro nessa questão do júri, a participação de jurados na avaliação de calouros. E depois os outros programas copiaram. Nós temos o Clube do Bolinha, do Edson Bolinha Cury, que também tinha jurados analisando, o Silvio Santos, Chacrinha.
né? E até hoje, né, nós temos, né, programas, né, que tem o júri ali analisando a participação dos calouros. Tem um livro, né, que a Leia Penteado escreveu, que ela trabalhou durante muitos anos com Flávio Cavalcante, chama O Instante Maestro. É muito bom esse livro. E ela conta também a popularidade do Flávio Cavalcante. Né? Quando ele trabalhava na TV Tupi, no Rio de Janeiro, o programa era gravado, né, no Cassino da Urca, né, que eram os estúdios, né, da TV Tupi lá no Rio de Janeiro. Inclusive até hoje, né, quando a gente passa em frente ao Cassino da Urca, que fica ali no bairro da Urca, ali na zona sul do Rio de Janeiro, tem um letreiro ali, né, TV Tupi, se não me engano, é Canal 4, Rio de Janeiro. Né? Até hoje tem isso, né, recordando. E ela conta no livro que antes mesmo de começar as gravações, né, do programa Flávio Cavalcante, havia fila de pessoas para participar, ou até mesmo pessoas pedindo ajuda, né, porque o Flávio Cavalcante ele abria muito espaço para isso, né, pedindo doação, pedindo coisas para ele. Né, então ele era um cara muito popular. Né? E outra coisa também que a Leia Penteado escreve no livro e que demonstra essa popularidade do Flávio Cavalcante é que na década de 70, né, até comecei na década de 80, os programas que eram feitos no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, às vezes demorava para chegar em outras localidades do Brasil. Né, e ela conta no livro, né, que havia uma procura muito grande, né, pelos programas do Flávio Cavalcante. Então o programa dele era gravado e dali alguns dias, dependendo do lugar, semanas, né, a fita, né, chegava e as emissoras regionais retransmitiam, né, o programa do Flávio Cavalcante. Né? Então a gente vê, né, a força que tinha a televisão, a força que o Flávio Cavalcante tinha também na televisão. E como eu falei para vocês, né, ele era um cara muito polêmico, né, principalmente nos seus posicionamentos. Né? Tem um programa que ele participou que chama Abertura. E era um programa da TV Tupi, ali do finalzinho da década de 70. E ele foi um dos primeiros convidados. Né? Tem a participação dele inteira no YouTube. E é interessante que ele está ali suando, né? E respondendo as perguntas ali do Oswaldo Sargentelli. E tem uma parte que ele fala do seu posicionamento político, ele era anticomunista, e ele fala, meu anticomunismo foi aberto, foi às claras, né? E ele repudia, né, tentaram colocar nele a pecha de dedo duro, ele falou que ele tem nojo de dedo duro, né, com aquele jeito enfático dele. E eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer meu mestrado sobre o Carlos Lacerda, minha mãe falou assim, será que o Carlos Lacerda era irmão do Flávio Cavalcante? Porque eles se pareciam tanto, né? E depois eu fui ver que de fato eles se pareciam. Não somente fisicamente, né? Óculos grossos, né? Mas também ideologicamente, né? Nesse combate ao comunismo, né? E minha mãe se recorda dos programas dele, ele falando, saudades do tempo do Carlos Lacerda, né? Então eles tinham essa aparência, né? Essa semelhança, né, física. E eu tô aqui com um livro, que esse aqui é o do Caetano Veloso, chama Verdade Tropical. E ele fala um pouquinho do Flávio Cavalcante. Eu gostaria de ler para vocês o que o Caetano Veloso fala sobre o Flávio Cavalcante. Episódios grotescos não faltaram, como o do produtor e apresentador de TV Flávio Cavalcante, uma figura folclórica do conservadorismo sensacionalista que comandava um programa em que um corpo de jurados julgava canções sobre as quais o próprio apresentador fazia inflamados discursos de reprovação moral ou louvação sentimental, que forçando bastante encontrou, olha só, gente, as iniciais das palavras sem lenço, sem documento, da letra de Alegria, Alegria, aquela assim, ó, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, uma referência ao ácido lisérgico, SLSD, ou seja, o S, né, sem lenço, sem documento, seriam, né, as iniciais de LSD.
e, portanto, uma instigação ao uso de drogas, o que o levou a repetir o gesto que executava em ocasiões semelhantes e que lhe garantia a manutenção da fama, algo cômica, algo sinistra. Quebrou um exemplar do disco que continha tal infâmia. Então aí a gente vê que não foi apenas a música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, né, que tinha o LSD, né, de acordo com o Flávio Cavalcante, o trecho da música, né, sem lenço, sem documento, né, as iniciais, né, sem lenço, sem documento, né, seria o que? LSD. Né? Olha só como é que são as coisas, né? E de fato, né, o Flávio Cavalcante ele ficou caracterizado também por quebrar discos, né, que não era do gosto dele. Inclusive tem também no YouTube algumas imagens dele quebrando esses discos, né? Interessante. Né? Provavelmente se o Flávio Cavalcante atuasse hoje em dia, usando um termo bastante comum da internet, né, ele seria cancelado, né, porque além dos posicionamentos dele, das posições dele, né, politicamente, né, essas atitudes também provocariam, né, como diz alguns jornais, né, a reação da internet. Né? Mas o Flávio Cavalcante, né, ele também, além dessa inovação da questão do júri, ele também abriu espaço para muitos artistas, né, como por exemplo, né, o Emílio Santiago, Alcione, né, entre outros, que começaram as suas carreiras no programa do Flávio Cavalcante. O Belchior também, né, ele se lançou, né, como, né, um artista nacional a partir do programa do Flávio Cavalcante. Então ele foi um cara muito assim que marcou muito, né, a televisão brasileira. Né, seja pelos seus posicionamentos fortes, seja por essas atitudes, como diz o Caetano Veloso, grotescas, né, de quebrar o disco, né, de se manifestar contrário àquilo que não era do gosto dele. Né? Então é bem interessante a gente recordar, né, essas figuras, né, que fizeram parte da nossa história, né, como o Flávio Cavalcante. Né? E só para finalizar, ele tinha um programa também, né, de calouros, né, que era Isso dá Samba. E muitos artistas hoje consagrados, como por exemplo Chico Buarque, o próprio Caetano Veloso também participou, tinham que cantar algumas músicas, né, alguns sambas. Né? E inclusive o Chico Buarque até mesmo compunha ali na hora, né, algumas músicas para mostrar que era um samba, né, que estava valendo, né, dentro do programa. Né? Então a gente vê, né, que a história da televisão é muito rica, né, com esses, não somente com os programas, mas com os personagens também que fizeram parte desses programas, né? Personagens como Flávio Cavalcante, que contestava, mas que também era contestado. Né? E, agora sim, para finalizar, no programa Abertura, né, de 1979, ele é questionado sobre a abertura, né, a abertura política que estava acontecendo, né, ali em 1979, os exilados voltando para o Brasil, e ele é perguntado sobre essa volta. Ele fala que ele concorda plenamente, que se retorne. Né? Aí ele fala do Leonel Brizola. Ele fala assim, com aquela ênfase dele, né? Mas não vem o senhor Leonel Brizola voltar a achar que vai ser herói, que vai vir por cima, porque foi ele que incutiu, que colocou o João Goulart, e recorda, né, que da radicalidade, né, do Leonel Brizola. Era um cara muito assim divertido, né? Me dava muito ibope. Né? Certinho? Espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo de história, das nossas pílulas de história. E é isso aí, meu povo. Um instante, maestro. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.